Será que Elizabeth Gutierrez realmente tentou reconquistar William Levy depois de tudo o que aconteceu, e ele simplesmente fechou a porta na cara dela? Pois é, meu amigo. O que vou te contar hoje vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre esse casal que por anos foi considerado um dos mais sólidos de Hollywood latino. Porque por trás das fotos perfeitas, dos tapetes vermelhos deslumbrantes e dos sorrisos ensaiados para as câmeras, existia uma história muito mais sombria, muito mais intensa e muito mais perturbadora do que qualquer um de nós poderia imaginar. William Levy, aquele homem que o mundo inteiro conhece pela beleza desconcertante e pelo charme irresistível, tomou uma decisão que chocou a todos. E o motivo por trás dessa recusa vai te fazer questionar absolutamente tudo sobre lealdade, traição e orgulho masculino ferido. Dizem os bastidores que Elizabeth fez movimentos desesperados para reconquistar o ator. Que segredos vazaram sobre o que realmente aconteceu dentro desse relacionamento e que William teria revelado a pessoas próximas algo que Elizabeth jamais queria que viesse à tona. Agora, antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, porque a sua inscrição é o que mantém este canal vivo no algoritmo do YouTube. É ela que garante que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas e que possamos continuar trazendo as histórias mais quentes e exclusivas do mundo das celebridades para você. Então clica no botão vermelho e ativa o sininho para não perder nada. Se este conteúdo te agrega valor e você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você pode fazer um Super Thanks. Qualquer valor já nos ajuda imensamente a continuar produzindo com qualidade. E quem não puder apoiar financeiramente, deixa nos comentários o que mais te surpreendeu até agora, porque a sua opinião também vale muito para nós. E fica até o final deste vídeo porque a última revelação que vou compartilhar contigo é tão impactante, tão explosiva e tão inesperada que vai te deixar completamente sem palavras. Um casal que durante mais de 20 anos foi símbolo de amor, resistência e cumplicidade, mas que nos revelou, especialmente ao longo de 2024, que por trás de todas aquelas fotos lindas nas redes sociais existia uma realidade muito mais complicada do que qualquer um de nós imaginava. E o ponto central de tudo que vamos conversar hoje é justamente aquele momento em que William Levy olhou para a situação toda e disse, de forma clara e sem rodeios, que jamais perdoaria Elizabeth Gutierrez, o que chocou muita gente porque durante anos foi justamente o contrário que aconteceu, com Elizabeth sendo a que mais sofria publicamente e mesmo assim ficava ao lado do ator cubano. A relação complicada entre os dois durou 20 anos, começando quando eles se conheceram no reality show da Telemundo chamado Protagonistas de Novela, e seguindo até o início de 2024. Pensa bem no que isso representa. 2 décadas de uma vida construída juntos, de filhos criados, de tapetes vermelhos compartilhados, de crises superadas publicamente, de fãs torcendo para que o amor deles fosse verdadeiro e eterno. E era justamente essa trajetória toda que tornava tão chocante a declaração que William fez quando, finalmente, o casamento chegou ao fim de forma definitiva e turbulenta. Para entender o que levou William a dizer que nunca mais perdoaria Elizabeth, a gente precisa primeiro entender o histórico desse relacionamento. Porque não foi uma história simples nem linear, longe disso. Rumores de infidelidade da parte de William assombraram o casal por anos, e Elizabeth frequentemente vinha a público defender o ator, mesmo diante de acusações que qualquer outra pessoa talvez não tolerasse. Em 2008, por exemplo, já circulavam rumores de que William teria se envolvido com a atriz Maite Perrone durante as gravações da novela Cuidado com Eu Angel, e ele precisou se pronunciar publicamente para negar tudo, mas os rumores nunca pararam por aí. Ao longo dos anos, o nome de William Levy foi associado a diversas outras atrizes e mulheres do meio artístico, e Elizabeth ficou no papel de quem aguentava, de quem perdoava, de quem acreditava, ou pelo menos era isso que o público via de fora. Embora o ator nunca tenha gostado de falar sobre sua vida pessoal, é fato que ele sempre foi apontado pela imprensa mexicana como um homem que se envolvia com outras mulheres enquanto estava com Elizabeth. Inclusive, segundo a própria biografia da atriz Jaqueline Bracamontes publicada em 2017, ela e William chegaram a namorar durante as gravações da novela Sortilégio.
o que lança uma luz bastante diferente sobre o período em que os dois eram vistos como um casal sólido. E aqui está um dos pontos mais importantes para compreender toda essa história. Elizabeth foi, durante anos, a pessoa que mais defendeu William publicamente, que mais guardou segredos, que mais resistiu à pressão externa para terminar o relacionamento, mesmo quando era ela quem tinha todos os motivos do mundo para ir embora. Mas aí chegamos no período mais crítico de toda essa história, que foi entre outubro de 2023 e março de 2024, quando as coisas saíram completamente do controle. Uma reportagem da revista People em espanhol afirmou ter acesso a documentos policiais que provam que entre outubro de 2023 e março de 2024, a polícia precisou intervir nos desentendimentos de William e Elizabeth. Isso é muito sério, gente, porque estamos falando de registros oficiais, de documentação policial, não de boatos ou de fofoca de terceiros. A situação havia chegado a um nível em que a interferência das autoridades se tornou necessária, e isso muda completamente o tom da narrativa que o público conhecia até então. De acordo com a publicação, Elizabeth teria precisado da ajuda da polícia 2 vezes. Uma por William ter supostamente chegado em casa bêbado e armado acusando-a de traição, e outra por ele também supostamente estar com outra mulher dentro de casa, acabando por empurrar a filha menor de idade para evitar que ela entrasse na sala e visse essa mulher. Imagina a gravidade disso tudo, uma filha adolescente tendo que testemunhar esse tipo de situação dentro da própria casa, e sendo a própria filha, segundo os relatos, quem prestou depoimento à polícia sobre o que aconteceu. A declaração teria sido dada por Kylie, a filha de William Levy. Claro que William negou as acusações. Após a repercussão negativa, William declarou que estava sozinho e que nunca empurrou a filha. Em outra ocasião, o ator teria chegado em casa embriagado e bravo, alegando que Elizabeth estaria o traindo. O ator estaria com uma arma, e Elizabeth se escondeu nos arbustos do imóvel para se proteger. William declarou que pegou a arma para se defender enquanto verificava se tinha alguém na casa, e também negou que tivesse bebido. São 2 versões completamente opostas de uma mesma situação, e infelizmente só as pessoas que estavam lá sabem de verdade o que aconteceu. Mas o fato de existirem registros policiais com intervenção das autoridades dentro da casa do casal já diz muito sobre o nível de tensão que aquele relacionamento havia atingido. E foi justamente depois de tudo isso vir a público que William Levy fez a declaração que todo mundo ficou falando. Conforme declarou um jornalista do programa Salve-se Quem Pueda, William declarou que Elizabeth só estava pensando nela mesma, e que ele teria lutado pela família e por ela. Quando o jornalista comentou que no final das contas eles sempre reatavam, devido ao casal ter reatado em outras separações, William não concordou. Não, dessa vez é definitivo. Nunca mais a perdoarei, declarou o ator cubano. Essa frase, nunca mais a perdoarei, foi como uma bomba caindo no meio de tudo, porque não era só uma declaração de separação, era uma declaração de mágoa profunda, de alguém que se sente traído de uma forma que considera irreversível. Mas aí vem a parte que muita gente não esperava. O que exatamente William considera que Elizabeth fez de tão grave para merecer esse nível de rancor? Porque durante anos, quem aparecia nas manchetes como a parte errada da relação era justamente ele, com os rumores de traições e os escândalos com outras atrizes. A virada de narrativa foi impactante. Talvez a insatisfação do ator seja que o problema familiar acabou se tornando público. Ou seja, para William, o fato de Elizabeth ter chamado a polícia, de permitir que os conflitos domésticos virassem manchete de jornal e assunto de programa de televisão, foi uma traição de um tipo diferente, uma traição da privacidade, da confiança, da proteção mútua que um casal deve ter mesmo quando está em crise. Durante uma entrevista, Levy também discutiu as razões por trás do fim do relacionamento com Elizabeth, revelando que ao longo dos anos sentiu que algo importante estava faltando naquela parceria. Uma mulher não está lá só para receber. Um homem também precisa receber coisas que não são materiais, como amor, respeito e admiração. E isso foi algo que me faltou por muitos anos, confessou o ator. Essa declaração é poderosa porque muda completamente o ponto de vista da história. William não está falando de traição romântica aqui, está falando de carência emocional acumulada durante anos,
de sentir que não era valorizado, que não era respeitado e admirado dentro do próprio relacionamento. E isso ressoa com muita gente, porque a gente sabe que um relacionamento não se sustenta só com amor, precisa de respeito mútuo, de admiração genuína, de cuidado com o outro. Elizabeth, por sua vez, respondeu à altura. Em abril de 2024, em entrevista à revista Hola, Gutierrez confirmou que ela e Levi tinham se separado meses antes, dizendo: "Atualmente, não estamos juntos. Da minha parte, nunca foi por falta de amor. Só acho que não sou a mesma garota de 20 anos atrás que ele conheceu. O que queremos neste momento é diferente. Sempre o amarei, sempre desejo o melhor para ele, e como sempre disse, estando comigo ou não, quero vê-lo feliz." É uma declaração linda, madura e cheia de dignidade, mas que também revela que os dois chegaram a um ponto em que cresceram em direções diferentes, e que talvez essa incompatibilidade fosse algo que vinha sendo ignorado por muito tempo por ambos. Elizabeth também comentou publicamente sobre as declarações que William fez, dizendo: "Eu nunca quis te machucar, de jeito nenhum." E o que aconteceu depois disso? Apesar do fim do relacionamento, ambos mantiveram uma convivência relativamente amigável pelo bem dos filhos, como foi visto em celebrações familiares, como o Natal de 2024 em Vail, Colorado. Então, mesmo com toda aquela declaração de que nunca mais perdoaria, William e Elizabeth continuaram fazendo o esforço de ser pais presentes e de manter uma relação cordial pelos filhos, o que mostra uma maturidade enorme de ambas as partes. Por mais complicada que seja a situação emocional entre eles. E por falar em complicações, a história de William Levy em 2025 tomou mais um rumo inesperado. William Levy foi preso na Flórida sob acusações de embriaguez pública causando perturbação e invasão de propriedade. O ator cubano-americano de 44 anos foi levado à prisão principal do condado de Broward, com fiança fixada em $500 por 2 crimes de menor gravidade. Os detalhes do que aconteceu naquela noite são bastante curiosos. Segundo uma fonte próxima ao ator, o incidente teria ocorrido depois que ele se recusou a pagar a conta de um restaurante chamado Byres Grill, onde estava com os pais de amigos do filho. Ele teria convidado uma rodada de bebidas para o grupo, mas quando a conta chegou com um valor muito alto, recusou-se a pagar. Durante a discussão com o gerente, acabou empurrando uma terceira pessoa que tentou intervir, e quando voltou ao restaurante para pegar o celular que havia esquecido, a polícia já estava lá e foi quando aconteceu a prisão. A mesma fonte deixou claro que o episódio não teve nenhuma relação com Elizabeth Gutierrez. Toda essa sequência de eventos nos conta uma história muito mais complexa e humana do que a imagem polida que o casal sempre projetou para o público. William Levy e Elizabeth Gutierrez não eram um casal perfeito, nunca foram, como aliás nenhum casal é. Eram duas pessoas reais com falhas reais, que tentaram por 20 anos fazer funcionar um relacionamento cheio de altos e baixos, de traições e perdões, de crises públicas e privadas, de amor genuíno misturado com mágoas profundas. E quando o fim chegou, chegou de forma barulhenta, com polícia, com declarações bombásticas, com "nunca mais te perdoarei" ecoando nas manchetes do mundo inteiro. O que fica de lição em tudo isso é que o perdão, quando existe mágoa suficientemente profunda, simplesmente não pode ser forçado. William chegou num ponto em que sentiu que havia dado tudo de si, que havia lutado pela família, e que o ato de tornar pública a crise deles, de chamar a polícia, de deixar os problemas domésticos virarem espetáculo midiático, foi a gota d'água que ultrapassou qualquer capacidade de perdão que ainda existia dentro dele. E Elizabeth, por sua vez, enfrentou anos de rumores de traição, de humilhação pública, de ser aquela que ficava apesar de tudo, até chegar num ponto em que também precisou de ajuda externa para se proteger. São duas pessoas machucadas, de formas diferentes, por uma história que durou 20 anos e que certamente deixou marcas que vão levar muito tempo para cicatrizar em ambos. Aí, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, e eu espero de coração que você tenha gostado de tudo que a gente conversou hoje, porque essa história de William Levy e Elizabeth Gutierrez é uma daquelas que a gente fica pensando por dias, né? É impossível não ficar com aquela sensação de que por trás de cada sorriso famoso existe uma vida muito mais complexa do que a gente imagina. Se você chegou até aqui, saiba que você faz parte de uma comunidade muito especial, porque são pessoas curiosas.
atentas e apaixonadas por histórias reais como essa que fazem esse canal crescer dia após dia. Por isso, se você ainda não se inscreveu, clica agora no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Porque é assim que você garante que vai receber em primeira mão tudo que a gente publica por aqui. E olha, a gente publica muita coisa boa. Não deixa o próximo vídeo escapar, viu? E antes de ir embora, deixa aquele gostei no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar até mais pessoas que ainda não nos conhecem. Agora eu tenho uma pergunta especial para você nos comentários. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo, pode ser de Portugal, do Brasil, de Moçambique, de Angola, de qualquer cantinho do mundo de língua portuguesa. Quero saber exatamente de onde vem o nosso público e tenho certeza que vai ser muito legal ver a diversidade de lugares que nos acompanham. Um abraço muito grande, até o próximo vídeo e muito obrigado por estar aqui comigo.